Olá, eu sou o tio Flávio. Estou aqui para levar até sua casa mais uma aula, dessa vez uma aula de língua portuguesa, onde nós vamos trabalhar os seguintes assuntos. Sou o professor Flávio, da Escola Gregório Vitorino dos Santos, Timbaúba, Chorozinho. Os nossos assuntos que nós vamos ver na nossa videoaula de hoje são justamente o texto Desculpa, ou seja, que é do gênero artigo de opinião. Vamos refletir um pouco sobre esse gênero, que vai estar na página 131 do nosso livro de língua portuguesa, PNLD. Vamos ver também um pouco de gramática, que são o assunto palavra de ligação, que vai estar na página 133. Ortografia, nós vamos falar de palavras primitivas e palavras derivadas. Isso nós vamos encontrar na página 142 e 143, que nós vamos encontrar esses assuntos onde? No nosso livro APS, do 5º ano de língua portuguesa. Então, seguindo em frente, nós vamos começar com o nosso texto lá no ícone Aí vem artigo de opinião. Esse texto você vai encontrar aí na página 131. Então, vamos abrir e acompanhar comigo a leitura do texto, que é um artigo de opinião, do gênero artigo de opinião. O título do texto é Desculpa. Desculpa, Fabiana Gutierrez. Quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpa? Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpa nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente e, mesmo se fazemos, sempre é tempo de corrigir. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando sua imagem, justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Isso porque o ato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformação e aprendizado. Fabiana Gutierrez, Jornal Joca, número 78, junho de 2016, vai estar na seção Comportamento, página 6. Então esse é o nosso gênero de hoje, o nosso texto de hoje, que fala de um assunto bem interessante, que é a questão da desculpa, o pedir desculpa, E vocês viram aí os bons efeitos causados a quem pede desculpa, É sempre bom a gente pedir desculpa, às vezes a gente magoa alguém sem querer, então é necessário pedir desculpa e isso nos faz muito bem. É isso que mostra aí a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, uma pesquisa feita por eles. Ou seja, tem gente que vai concordar com isso, tem gente que não vai concordar. E isso é justamente a ideia do artigo de opinião, que nós vamos conhecer um pouco mais da característica desse gênero. Artigo de opinião. O artigo de opinião possui sempre as seguintes características. É um texto no qual o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema, Ele falou aí do pedido de desculpa. Trata de temas polêmicos, Às vezes um tema polêmico, onde alguém concorda, onde não concorda, Há uma gama de opiniões diferentes, Costuma ser publicada em veículos de comunicação, como revista, TV, jornais, etc. Esse texto aí, nós vimos que foi publicado em um jornal, o Jornal do Joca. E a finalidade, o objetivo, a função, ou seja, tudo isso aqui que às vezes pergunta nas nossas provinhas, qual a finalidade do texto, qual o objetivo, qual a função, tudo isso está querendo perguntar para que serve aquele texto que você leu. Então, para que serve o texto que foi lido? Convencer o leitor apresentando a ideia ou opinião sobre um determinado assunto. Ou seja, está querendo lhe convencer a pedir desculpa, Lhe convencer que pedir desculpa é muito bom, que faz bem. Então esse é o assunto do texto. Então a finalidade serve justamente para isso, o texto. Querer convencer o leitor. Um artigo de opinião quer sempre convencer alguém de alguma ideia ou opinião. E seguindo em frente, nós temos lá na página 133 o nosso assunto de gramática, palavras de ligação. Mas afinal, o que são palavras de ligação? São palavras que fazem a ligação entre outras palavras ou entre frases,
estabelecendo relações de sentido entre as ideias, ou seja, são aquelas palavras que nós, numa produção de texto, nós devemos utilizá-las para ligar uma ideia à outra, né? Tem muita gente que, muitas vezes, a gente se depara com um texto onde alguém produz um texto e usa muito e aquilo, depois aquilo, ou seja, não que o i não possa ser usado, pode, não com tanta repetição, não é? Ou seja, nós podemos utilizar tantas outras palavras para ligar as ideias. Então nós vamos ver quem são essas palavras, são as palavras de ligação. Podem acrescentar sentido de. Essas palavras, elas dão às vezes a ideia contrária, às vezes a ideia de explicação, às vezes a ideia de conclusão, finalidade, tempo, justificativa. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos de palavras de ligação. Temos aqui algumas palavras que dão ideia contrária. Eu vou falando algo no meu texto e de repente eu quero citar algo contrário àquela ideia anterior. Então eu posso usar a palavra pelo contrário disso, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, e tantos outros exemplos citados aqui. Então todos eles dão uma ideia de contraste, de oposição. Então são palavras que nós devemos utilizar para ligar um texto a outro. Nós podemos ver que é muito utilizado essas palavras nos textos que a gente lê por aí. Temos também no segundo quadro aqui as palavras que dão ideia de causa, consequência e explicação. Assim, de fato, com efeito, que, já que, uma vez que, visto que e tantos outros exemplos aí para que vocês observem, leiam com atenção. Mais adiante nós temos palavras de ligação que dá a ideia de conclusão. Também, inclusive, igualmente, até, ou seja, então essas palavras dão a ideia de conclusão. Temos também que dá a ideia de finalidade, visar, ter em vista, objetivar, ter por objetivo, pretender, tensionar, cogitar, tratar, servir, para, prestar-se para, ou seja, ideia de finalidade. Temos aquelas que dão a ideia de tempo. Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes, pouco depois, ou seja, são palavras que nós podemos usar quando nós queremos dar uma ideia de tempo. Seguindo em frente, nós vamos para o nosso assunto agora de ortografia, que vai estar na página 142 e 143. Palavras primitivas e palavras derivadas. Mas afinal, o que é palavra primitiva? O que é palavra derivada? Palavra primitiva é aquela que não vem de outra palavra, ou seja, palavra primitiva é aquela palavra... A palavra primitiva vem de primeira, é aquela primeira palavra, é dela que surgem todas as outras. E essas outras, sabe quem é? A palavra derivada é aquela formada a partir de outra palavra. Então, essa palavra surgiu de uma primitiva. A palavra primitiva é a palavra mãe. Então, dela pode surgir várias outras que vão ser chamadas de derivadas. Para a formação dessa palavra, nós usamos às vezes o elemento, acrescentamos o elemento antes da palavra, e esse elemento que é acrescentado antes da palavra é chamado de prefixo. Mas às vezes nós formamos uma palavra derivada acrescentando algo depois, então é chamado de sufixo. Vamos ver alguns exemplos. Veja como se formam essas palavras derivadas. Palavra primitiva, nós temos aqui feliz, homem, leal, círculo. Essas palavras, nós vamos ver aqui que surgiram palavras derivadas com prefixo a partir da palavra feliz. Por exemplo, infeliz, foi usado o prefixo, ou seja, um pedacinho antes, algo antes dela. Então, aquilo que é acrescentado antes chama-se prefixo, o prefixo in dá a ideia de sentido contrário. Feliz, aí o contrário, infeliz. Então, sempre, na maioria das vezes, a palavra que inicia com in está dando uma ideia contrária. Homem, super-homem. Foi usado aqui o super como prefixo e dá a ideia de aumento, de algo a mais. Leal, desleal. O des, utilizado aqui, dá a ideia, dá um sentido contrário. Leal, desleal e tantas outras palavras que começam com des, muitas vezes está dando um sentido contrário da palavra primitiva. Círculo, semicírculo. O semi aqui dá a ideia de metade. Muitas vezes, palavra que começa com semi alguma coisa, quer dizer a ideia de metade. Vamos agora às palavras primitivas, e vamos ver agora palavras primitivas. Abre, pai, dente, cadeira. E nós temos aqui palavras derivadas com sufixo.
vamos ver outras que vão formar agora, mas acrescentando o sufixo, ou seja, algo depois daquela palavra. Abre, abridor. Olha, note que foi acrescentado aqui o dor no final, da ideia de instrumento, de agente, né? Pai, paizinho, o zinho no final, como sufixo da ideia diminutivo, né? Então a palavra primitiva pai, dela surgiu paizinho, acrescentando o zinho, que é um sufixo que dá a ideia de diminutivo. Dente, dentista, o ista dá sempre a ideia de um nome de profissão, de agente, né? Dentista, motorista, sempre dá a ideia de profissão quando termina com ista, acrescentando ista, né? Cadeira, cadeirão, palavra que termina com o rão dá sempre a ideia de aumentativo, quando ganha o sufixo ão dá a ideia de aumentativo. Então, palavra primitiva é aquela palavra primeira, inicial, ela surgiu primeiro. Então, dela é que surge todas as outras que são chamadas de palavras derivadas, que pode ser formada com um prefixo, com acréscimo de um prefixo ou de um sufixo. Então, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Vocês revejam esse assunto aí no livro com mais calma, com atenção. Revejam o vídeo e siga aí as orientações do seu professor para realizar a atividade no nosso livro. E até lá, um abraço e até a nossa próxima